Atlético já planeja corte de gastos para 2026. No vídeo de hoje vocês irão entender a importância desse aporte que pode vir de um investidor estrangeiro. Muito se fala do dono do Arsenal. Antes de começar o vídeo, peço que você deixe seu like e se inscreva, pois esse é um dos vídeos mais importantes do canal. Vídeo hoje nós iremos passar a limpo a realidade do Atlético. É a realidade que muitos não têm coragem de dizer. E nós iremos falar logo após o seu like e o seu comentário. Então, vamos lá. O Atlético, segundo fontes do GE e de outros influenciadores aqui do YouTube ou do Instagram, né? O Atlético já está planejando cortes de gastos para 2026, caso não consiga arrecadar o aporte de um investidor de fora da SAF. Por quê? Os 4Rs entendem que eles não têm mais condições financeiras de fazer aportes no Atlético, né? Eles já chegaram ao limite dos aportes possíveis dentro da realidade deles, né? Dentro do que eles entendem de patrimônio e etc. Muita gente critica os caras falando que eles são bilionários, trilionários, etc, etc, etc. Porém, os caras têm outras empresas que dão lucro. E hoje o Atlético é uma empresa que não dá lucro para eles, né? Não como eles esperavam, muito em função das dívidas do Atlético, que são dívidas muito onerosas, com juros e com correção monetária. Então, eles entendem que não é mais o momento de investir no Atlético, pois ali eles teriam que tirar investimento de outras empresas que dão lucro para eles, né? Dá um lucro muito maior que o Atlético poderia dar e um cenário, né, de melhora financeira. Então, eles não vão mais fazer esse aporte. E o que aconteceu? O Atlético contratou uma empresa americana para tentar captar investidores no mercado internacional a fim de chegar aqui com 600 milhões, que é o que o Atlético deseja para poder dar uma circulada aí nas dívidas e dar uma aliviada no nosso caixa ali, no fluxo de caixa, para que a gente consiga contratar no meio desse ano, no ano que vem fazer algumas reposições para dar uma melhorada no elenco, né? Mas sem esse dinheiro, muito provavelmente o Atlético terá que ter uma nova realidade financeira. Hoje o Atlético é um time que, mesmo com as suas deficiências, com as suas carências de posição, o Atlético tem um elenco bastante caro. O salário dos jogadores que estão no Atlético hoje é caro, custa muito. Mesmo não entregando, como a gente sabe, tem vários jogadores, o Bernard, até o Igor Gomes, o Alonso que é titular, mas não está entregando pelo que ele recebe. Então, o Atlético hoje tem uma folha salarial muito, muito cara. E para 2026, o Atlético planeja, caso não consiga esse investidor da gringa, o Atlético terá sim que se readequar financeiramente para a temporada de 2026. Com salários menores, mandando alguns jogadores embora, né? Alguns jogadores não devem ficar, porque o Atlético terá que enxugar essa folha salarial. E aí a gente chega num ponto que é o seguinte, cara. O torcedor hoje ele não tem mais o que fazer, a gente não tem condições de manter o clube, né? A gente não tem como fazer uma vaquinha para a gente pagar a dívida. O estádio, o ingresso é muito caro, o time não rende, né? Agora teve para essa parada para a Copa do Mundo de clubes, o Atlético teve 2 vitórias, mas é um time que não empolga. E aí o que o torcedor pensa? Pô, uma fase dessa, você pagar ali 80, 90 reais de ingresso, fora o que você vai comer lá, que um prato lá é 50, mais o estacionamento que é 100. Então o torcedor ele não vai mais ao estádio, pois é muito caro. E eles também não têm condições de abaixar o preço, porque eles fazem cada centavo de ingresso conta para poder ajudar no pagamento das dívidas, no pagamento de salários, nos pagamentos que o Atlético tem com seus funcionários. Então eles não têm como abaixar o preço. E aí o torcedor fica naquela. O torcedor queria muito que a realidade do Atlético fosse uma realidade melhor, uma realidade onde o Atlético conseguiria contratar grandes jogadores, como o Flamengo consegue, como hoje o Palmeiras também consegue, tirou o Paulinho por 118 milhões, mas o Atlético hoje não consegue fazer isso, nem com o Palmeiras, nem com os jogadores do Flamengo, nem do Cruzeiro, não consegue também fazer com os do Bahia, do São Paulo. O Atlético hoje tem uma realidade financeira muito delicada. E aí, cabe a nós, torcedores, entender a realidade do clube. Não adianta a gente querer cobrar os caras para fazerem loucura, tipo assim, trazer o Lionel Messi, trazer o Suárez, trazer o Endrick. O Atlético hoje, infelizmente, não tem condições de fazer isso.
E a gente, é lógico que a gente fica chateado, porque a gente vem de temporadas muito positivas em questão de contratações. O Atlético vem montando grandes equipes aí, desde 2012, 2013, o Atlético teve equipes boas, mas infelizmente a gente vai ter que dar um passinho para trás e voltar lá em 2005, 2006, 2007, 2008, onde a gente tínhamos, né, elencos modestos, a gente brigava ali pelo Campeonato Mineiro, brigava pela Copa do Brasil, que é um mata-mata ali que talvez você consiga ir na sorte ali e ganhar. E no brasileiro a gente sempre tentar tá chegando a Libertadores para arrecadar mais, até que o quadro econômico do Atlético se estabilize e aí a gente volte a ter grandes nomes, né? Como a gente tem o Hulk, talvez ter o Hulk mais um, ter um, sei lá, um cara desses aí. Mas a realidade é que hoje o Atlético não vai ter isso. E a gente tem que rezar bastante para vir esse aporte financeiro de fora. Quem sabe aí o dono do Arsenal pode fazer esse aporte e aí dar um ânimo a mais nos 4Rs que andam desanimados. Vocês estão vendo aqui o Pix do canal. Quem quiser ajudar aí ao nosso projeto será bem-vindo. E a todos um abraço e uma boa semana.